1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Então, o tema da minha mensagem hoje é: dai graças em tudo. E isso, é claro, que é uma luta para mim e para você. Porque, veja, se você for sincero consigo mesmo, pare e analise. Você consegue agradecer a Deus até quando as coisas não saem como você esperava? Pare e analise. Responda para você mesmo. Eu consigo agradecer a Deus até mesmo quando as coisas não saem como eu esperava? Será se nós conseguimos isso? Porque, veja, nós vivemos em uma cultura que a todo momento está se queixando. Vivemos numa cultura que as pessoas são dodói, guardam ressentimento. Vivemos em uma cultura de puro vitimismo. E aí, então, é claro que até mesmo Deus pode ser culpado dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Todavia, a Escritura nos chama constantemente a sermos gratos a Deus, ou gratos a Deus, em tudo, em todos os momentos da nossa vida. A Escritura nos chama a isso. Ou seja, a irmos na contramão do mundo e da cultura. E irmos também na contramão da nossa própria natureza. Porque você pode ter nascido de novo, o Espírito Santo habitar em você, mas nós ainda carregamos aqui a semente do pecado original. Nós somos pecadores. E constantemente somos tentados a cultivarmos esse coração ingrato para com o nosso Deus, mesmo diante de todos os seus feitos, mesmo diante de todas as suas boas obras. E aqui Paulo, em Tessalonicenses, Paulo está ali orientando os seus irmãos, e nós vemos ali que Paulo elogia esses irmãos, e quando Paulo diz que essa igreja, esses irmãos, eles precisariam ser gratos a Deus por todas as coisas, Paulo não estava falando para um grupo de pessoas onde a vida deles estavam tranquilas, a vida deles estava sossegada, que tudo que eles almejavam, eles estavam conquistando. Pelo contrário, se você já leu o Atos dos Apóstolos, lá vai mostrar como que é o surgimento desta igreja. E aqui também em Tessalonicenses, Paulo mostra o que essa igreja já havia enfrentado, ou seja, eles passaram por grandes problemas, grandes dificuldades, sofrimentos e dores. E aí Paulo olha para esses irmãos, o qual ele já vinha elogiando desde o início da sua epístola, e mais uma vez, Paulo via neles muita alegria, mesmo diante daquelas adversidades. Paulo então os elogia por conta disso. E mais uma vez, Paulo reforça qual deveria ser a atitude do cristão. Ou talvez qual deveria ser as características espirituais que um cristão genuíno deve ter. E Paulo destaca algumas aqui nestes versos que nós iremos ler. E de forma mais específica ainda nesse verso 16, 17 e 18, Paulo frisa algumas características, algumas qualidades espirituais que deveriam fazer parte, ou deveriam caracterizar os santos, ou seja, o povo de Deus, os filhos de Deus. Então, gratidão, ela é muito mais do que emoção. A gratidão é fruto de fé em Deus e no Deus soberano, sobre tudo e sobre todos, como eu preguei aqui no domingo. Fé neste Deus que é bondoso, misericordioso e gracioso para comigo e com você. Então, quando eu e você passarmos por provações, dificuldades, e mesmo que você não passe ou não esteja vivendo nesses dias tenebrosos, você também foi chamado a ser grato a Deus. Porque, veja, nós esquecemos das coisas simples do dia a dia, esquecemos de ser gratos a Ele. Estamos vivos, temos o que comer, o que vestir. Conseguimos fazer as nossas atividades mais básicas sem a ajuda de ninguém. Ou seja, deveríamos ser gratos a Deus por tudo. Então vamos ler aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 até o verso 22. Aqui ele vai dar algumas recomendações, né? E ele diz: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os que tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. E agora aqui ele destaca aí algumas qualidades espirituais que deveriam caracterizar
o povo de Deus, ou seja, os santos, né? E ele destaca aqui 3, né? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo que é mal. Até aí. Então eu quero falar basicamente sobre o verso 18. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Né? Então Paulo ele destaca aqui essas 3 qualidades. O interessante é que se você já leu aqui a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, desde lá do capítulo 1, Paulo ele enfatiza como que esses irmãos eram. Que eles eram alegres, eles eram constantes. Ou seja, que eles estavam ali sempre, eles transmitiam essa alegria, apesar, ou mesmo em meio às dificuldades que eles enfrentavam. Isso para nós talvez seja uma das maiores dificuldades, né? E veja, a vida cristã, em nenhum momento nós vemos que a vida cristã ela vai ser fácil. Caminhar com Deus vai ser fácil. Jesus não prometeu isso. Pelo contrário, Jesus disse, se vocês querem me seguir, ótimo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Ou seja, comece negando a sua própria vontade, os seus desejos para fazer a minha vontade, porque eu sou o rei, eu sou o seu dono, então é a minha vontade que deve ser feita. Se precisar aborrecer pai, mãe, irmão, seja quem for, para fazer a minha vontade. Então é claro que a vida cristã, ela jamais teve a intenção de ser fácil. Mas veja, nós sempre vemos nas Escrituras que a vida cristã ela é prazerosa, mesmo nos dias mais difíceis. Porque afinal de contas nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então, de maneira bem breve aqui, primeiro, né, a gratidão é uma ordem divina, não é uma sugestão opcional. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que não é algo opcional. O verbo aqui, dai graças, está no imperativo. Ou seja, não é uma sugestão. Paulo não está dando ali também uma opinião pessoal. Paulo também não está fazendo um convite. Sejam gratos, se vocês quiserem. Olha, sejam gratos se tudo na vida de vocês estiverem bem. Sejam gratos se vocês não tiverem nenhum problema. Sejam gratos quando todas as circunstâncias estiverem bem alinhadas. Não, Paulo não diz isso. Aqui o texto está no imperativo. É uma ordem, é um mandamento do Senhor. Ou nós cremos que Paulo está inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, para falar da parte de Deus, ou nós não cremos. Talvez eu e você, nós não conseguimos perceber, ou não nos atentemos, a esta ordem que o apóstolo Paulo está dando. Como em muitas outras ordens que nós vemos nas Escrituras, que às vezes nós temos uma dificuldade. Porque veja, diante de um imperativo, ou seja, de uma ordem, de um mandamento, ou seja, este mandamento demanda de nós obediência. Então, se Deus deu uma ordem e é um mandamento a mim e a você, isso só vai nos levar a tomarmos uma atitude, seja obedecer ou desobedecer. Não tem como conciliarmos as duas coisas, ou fazermos mais ou menos. Nutrimos um coração ingrato, certa hora, e nutrimos um coração grato a Deus. Você deve se perguntar, hoje, como você tem conduzido a sua vida? Com um coração grato? Porque o mandamento é este: sede gratos por todas as coisas. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Ele disse isso. É a ordem. Então você deve analisar a sua vida. Eu estou obedecendo ou desobedecendo este mandamento? Porque se você não está dando graças a Deus por tudo, então você está desobedecendo. Se a sua resposta é não, eu não tenho sido grato a Deus, você precisa saber que você está em pecado. E você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você precisa mudar a sua atitude, o seu coração. Porque o mandamento não é somente quando as coisas estiverem boas. O mandamento não é só quando a vida está tranquila. Só que eu sei que nós não levamos isso tão a sério. Como, por exemplo, nós lemos lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, não é?
Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, a ordem ali também é um mandamento. Só que às vezes nós nos atentamos para aqueles que se embriagam. E aí então nós os condenamos. E se possível for, até expulsamos, não é? Mas nós não lidamos com a mesma proporção com aqueles que não buscam a Deus. Com aqueles que não buscam essa plenitude que Paulo diz que não é opcional. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, e a ideia do enchei-vos ali é constante também. Então, se nós não buscamos essa plenitude diária e constantemente, nós estamos errando também, nós estamos pecando. Só que é muito mais fácil nós olharmos para o erro do outro. É muito mais fácil nós enxergarmos o cisco no olho do outro do que a trave nos nossos próprios olhos. Então, nós temos dificuldade com isso. Então, a ideia do texto aqui é algo que deve ser feito constantemente. Ou seja, constantemente nós temos que nutrir ou trabalhar com essa perspectiva de cultivar esse coração grato a Deus a todo momento. Mais uma vez, então não é apenas quando tudo está bem ou quando tudo está tranquilo. Ou quando há dinheiro no banco, ou está tudo legal. Se tudo está dando certo, então nós temos que agradecer a Deus. Mas aí algumas pessoas podem perguntar, pastor, mas se Deus, né, já nos resgatou das trevas, se Deus enviou o seu Filho até nós, nos resgatou e nos livrou da condenação eterna, todos nós que estamos aqui, se você nasceu de novo, eu creio que você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Se você der uma breve olhada para trás, você irá lembrar dos grandes feitos do Senhor. Então aí a pergunta pode surgir, pastor, então não deveria ser algo natural agradecermos a Deus diante de tudo aquilo que Ele fez, que Ele já fez, faz e ainda fará em nossas vidas? Não deveria ser algo natural a nós cultivarmos esse coração grato a Deus? Por que precisamos de uma ordem? Por que nós precisamos de um mandamento? Haja vista isso, tudo isso que Deus já operou em nossas vidas. Naturalmente falando, né? Deveríamos seguir este caminho mesmo. Ao olharmos para a nossa existência e ver tudo que Deus já fez e operou, deveríamos cultivar um coração grato. O problema é o seguinte, a ordem ela existe porque Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe quem nós somos, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E por mais que você seja um cristão genuíno e o Espírito Santo habite em você, a natureza pecaminosa, ou seja, a semente do pecado original ali, ainda está aqui em nós. Ou seja, há essa luta, essa batalha sendo travada e será travada até o dia da nossa morte. Da luta do Espírito contra a carne. Então nós temos que nos policiar constantemente. Nós somos insatisfeitos. Sempre a grama do vizinho é mais verde, o trabalho do vizinho é melhor, o salário do vizinho é melhor, a família do vizinho é melhor. Tudo que o outro possui é melhor do que o nosso. Somos insatisfeitos. E quem está insatisfeito, e essa insatisfação já começa, porque Deus não é a nossa maior fonte de prazer. Deus não é a nossa maior fonte de delícia. Um exemplo que eu sempre digo, né? Imagine a mulher olha para o marido e diz, olha, eu te amo, mas você não é a minha maior fonte de prazer. Ora, qualquer pessoa ficaria escandalizada ao ouvir isso, né? Como assim? Você diz que me ama, mas eu não sou a sua maior fonte de prazer? Achamos isso um absurdo, e de fato é. Mas nós não trabalhamos com essa mesma ótica quando trata-se de Deus. Nós dizemos que amamos a Deus, que Ele é tudo para nós, mas Ele não é a nossa maior fonte de delícia. Ele não é a nossa maior fonte de prazer. Porque se Deus fosse a nossa maior fonte de prazer, quando nós passássemos pelas adversidades da vida, nós não estaríamos querendo atribuir a Deus injustiça. Nós não estaríamos ali tentando jogar sobre os ombros de Deus ou atribuir a Deus algo que Ele não é. Porque Deus não é injusto. Ou nós cremos que Ele tem o controle de tudo e de todos, e que as nossas vidas estão nas mãos dEle, ou nós não cremos. Então, porque veja, analise aí. Quando você se levanta, vamos fazer uma análise aí do seu dia. Eu creio que você se levanta, abriu seus olhos, provavelmente você já levanta, abriu os olhos, você já diz, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, né? Criador dos céus e da terra. Já levanta agradecendo antes mesmo de tomar o café da manhã, né?
Aí a hora que vai para o trabalho, já vai agradecendo a Deus. Deus, obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Vou ter que aguentar mais um dia o meu patrão, ele é uma pérola, ele é um... Nossa, mas é maravilhoso, obrigado, Senhor. Você sai agradecendo, é isso que você faz? Não, né? Às vezes nem lembramos, né? Às vezes é até o contrário. Já levantamos murmurando. Já levantamos reclamando. Estamos insatisfeitos. Nesta correria, reclamamos porque temos que trabalhar. E aí, se não temos emprego, reclamamos que não temos emprego. Reclamamos por conta do patrão. E aí, reclamamos também se não temos ninguém, não temos nenhum patrão, não é? Reclamamos do carro, reclamamos de tudo. Estamos constantemente insatisfeitos e isso vai gerar problema a mim e a você. E nós nem percebemos. Isso nos mostra que a gratidão não depende do que nós sentimos. Paulo está dizendo isso, Davi, no texto que nós lemos aqui na abertura, diz que a gratidão ela independe daquilo que nós estamos sentindo. Ela independe das nossas circunstâncias. Então, para cultivarmos um coração grato a Deus, nós temos que saber quem Deus é. E cultivarmos um coração grato por Deus. Por tudo aquilo que Ele já fez. Por tudo aquilo que Ele já operou em nossas vidas. Em toda a Escritura nós somos exortados a cultivarmos esse coração grato, que louva o Senhor, que bendiz ao Senhor. Nos Salmos, constantemente nós vemos isso. Efésios, aqui, como eu citei aqui, Efésios capítulo 5, verso 18, onde Paulo fala em não se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Dos próximos versos ele vai dizer, sejam cheios do Espírito como? Dando graças a Deus. Então, se você não agradece a Deus, a gratidão nos leva para perto de Deus, porque somos cheios do Espírito. Então, se somos ingratos, a ingratidão nos leva para perto do capeta. E é insuportável você ficar ao lado de pessoas assim, que nada está bom para elas. Que nada está legal. É difícil. É insuportável. Tudo a pessoa reclama. Vai chegar uma hora que vai ficar sozinho, porque nada está bom. Ninguém que está ao lado está bom. Como é que vai fazer? O ingrato ele vai ficar sozinho. A ingratidão te leva para perto do capeta. Então, se nós olharmos para a vida de Jesus, Jesus deu graça constantemente. Vamos multiplicar os pães, vamos dar graças a Deus. Antes de ressuscitar Lázaro, vamos agradecer a Deus. Antes de enfrentar a cruz, vamos agradecer a Deus. Constantemente ele estava ali. Ou seja, a gratidão fazia parte da vida diária de Jesus. Não era algo ocasional, como também não deveria ser na minha e na sua vida. Algo que nós fazemos apenas quando estamos contentes, ou quando nós estamos felizes, né? Ou porque acertamos um bom negócio, e aí fechamos um bom negócio, então nós estamos felizes e então agradecemos a Deus. A gratidão bíblica, ela vai além disso. Nós somos chamados a ir além disso. Então você deve examinar, né? O que em sua vida, né, você tem deixado de agradecer a Deus, ou de louvar a Deus. Porque talvez há muitas coisas em sua vida que você deixou de agradecer a Deus e louvar a Deus porque você considera insuficiente. Porque você considera que não saiu do jeito que você planejou. Ou porque você acha que é difícil demais. E aí então você se acha no direito de não cultivar um coração grato a Ele. De não louvar ao Senhor. Então a ingratidão, ela é desobediência. Se eu não estou cultivando esse coração grato, eu tenho que saber disso. Eu estou pecando. E é claro que a gratidão, por outro lado, é um ato de adoração, louvor ao Senhor. Segundo, o princípio que nós vemos aqui é que a gratidão ela deve ser constante, né? Paulo vai dizer isso. Sede gratos por todas as coisas, ou em tudo, né? Em tudo sejam gratos a Deus. Interessante que Paulo diz, né? Em tudo dai graças. E não por tudo dai graças, né? Sei que aqui nós podemos, às vezes, ter uma dificuldade. Né? Porque imagina, o cara saí com a minha família, o cara veio me assaltar, e aí pode me matar, ou me matou. E aí as pessoas dizem, então eu tenho que agradecer a Deus por isso. Então dá graças a Deus por isso. E às vezes você pode ter um conflito, né? Aqui. Não, às vezes eu não vou agradecer a Deus pelo roubo, né? Mas eu posso agradecer, ter uma atitude de gratidão, porque algo pior poderia ter acontecido.
ou mesmo até se houver uma morte, eu posso ter um coração grato a Ele, dar graças a Ele, saber que Ele pode e diante dele ninguém há de escapar, né? Seja um criminoso, um vagabundo, um dia ele vai ser punido diante de Deus, porque toda maldade, ela não vai ficar impune, qualquer maldade vai ter que ser paga diante de Deus. Então eu posso mudar o meu coração diante disso. Ou seja, Paulo não está dizendo que nós devemos agradecer por tragédias, injustiça ou sofrimentos em si, né, como se fossem bons em essência. É que em meio a todas essas situações, sejam boas ou ruins, existe um motivo para agradecer a Deus. É isso que ele está dizendo. Eu posso agradecer a Deus pela doença? Se você quiser agradecer, agradeça. Mas não é isso que o texto está exigindo de nós. Não é isso que o texto está exigindo de mim e de você. O ponto é que, em meio a todas as situações boas ou ruins, existe um motivo, sim, de sobra para agradecer a Deus, porque Deus está ali presente, Ele está sustentando, Ele está operando conforme o seu propósito. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo, tudo é tudo, irmão. Não tem como ficar algo de fora. Todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De maneira prática, olha, quando a resposta de Deus é um não para mim e para você. Porque às vezes Deus dá um não. Você está pedindo algo e Deus vai falar, não, a minha é não e ponto final. Não vou te dar. Eu não vou fazer isso na sua vida. Agora. E aí a gente tem que lembrar, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Né? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu e você, nós não sabemos. Nós não sabemos. E aí está o problema, né? Que nós, às vezes, queremos brigar com Deus. Queremos ficar brigando com Ele. E, às vezes você ora pedindo a Deus por um livramento imediato. Não, e às vezes Ele vai deixar você passar por meio daqueles vales. Ele vai deixar você enfrentar o vale. E aí, então, como cultivar um coração grato mesmo em meio a esses vales da vida que, às vezes, Deus pode nos deixar ali, passarmos por esses vales? Ora, você pode ser grato a Deus, dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor, talvez a sua resposta aqui foi não agora. Mas eu creio que o Senhor há de me capacitar. Eu confio que Tu és soberano. Eu confio que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, que eu não sei. Que aqui o rei é o Senhor. Que quem é Deus é o Senhor. Então eu posso descansar e confiar que o Senhor há de me conduzir. Porque a vontade dele é melhor do que a minha e que a sua. Por mais que nós tenhamos dificuldades em meio aos momentos difíceis da nossa vida, conseguimos ver a mão de Deus. Porque há muitas coisas que nós não vamos entender, não, meu irmão. Você foi chamado para confiar em Deus todo o tempo. Nos esforçamos e nos debruçamos diante da palavra de Deus para conhecê-lo a cada dia mais. Mas nós não vamos obedecer simplesmente porque nós entendemos. Nós obedecemos porque Ele mandou e acabou. Será se Ele é bom ou não é bom? Veja, nos imprevistos, né, que às vezes nós podemos enfrentar aí, desde as coisas simples, né? É um atraso que deu ali, é um probleminha que deu com o carro, e às vezes nós esquecemos, né, de agradecer a Deus. Nós estamos tão atarefados, tão atribulados, que nós esquecemos que nós não temos o controle das coisas, que muitas coisas fogem da nossa alçada. E aí Deus vai nos ensinando, né, a sermos mais pacientes, a confiarmos mais nele, a esperarmos mais nele, né? E a gente não consegue enxergar. Puxa, às vezes deu um BOzinho aqui, Deus pode estar te livrando de uma outra coisa, né, gigantesca ali na frente, mas a gente não quer saber disso. Podemos ser gratos a Deus quando perdemos pessoas que nós amamos, e devemos ser gratos a Deus. É difícil? Claro que é difícil. Sem dúvida, é muito mais fácil você agradecer a Deus quando um bebê nasce, não é? Você está ali feliz agradecendo a Deus. Agora, quando nós perdemos pessoas que nós amamos, ou quando nós perdemos dinheiro, perdemos ali os nossos planos, né, os nossos sonhos, as nossas oportunidades, parece que tudo foi pro ralo. Como agradecer a Deus, né? Como cultivar esse coração grato a Deus, mesmo em meio a essas circunstâncias? Como Paulo está dizendo. Olha, eu posso ser grato a Deus. Obrigado, Senhor. Mesmo que na dor, eu sei que eu não estou sozinho. Porque aqui está a diferença de um crente para o ímpio. O ímpio ele não tem esse consolo. O ímpio não tem o refrigério que o cristão tem. Porque Deus garantiu somente aos seus filhos. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Com vocês quem? Com os meus filhos.
E aí, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio a essas dores, nós podemos agradecer e dizer, Senhor, Tu tens sido o meu consolo. Tu tens sido o meu refrigério. Não é isso que Davi vai dizer nos Salmos? Ele vai dizer, olha, lá no leito o Senhor me afofa a cama. Lá no Salmo 41 ele vai dizer isso. Ele nem prometeu uma cura. Mas ele diz, Senhor, aqui no leito de hospital o Senhor tem afofado a minha cama. O Senhor tem cuidado de mim. Então a luta, ela é real, o sofrimento, ele é real, mas mesmo assim nós conseguimos e devemos enxergar essa oportunidade de agradecer a Deus e louvar a Deus, mesmo nessas circunstâncias. Devemos agradecer a Deus pelas coisas comuns do nosso dia a dia. Nosso trabalho, nossa família, o pão que nós temos à mesa. Agradecer a Deus pelo ar que nós estamos respirando, porque não é seu, não é meu, é de Deus. Nós não conseguimos enxergar isso. Porque tudo acontece de maneira tão natural nas nossas vidas que nós não conseguimos enxergar o milagre. O milagre da existência. Deveríamos nos atentar e aprendermos a contemplar as coisas simples e básicas. São simples, mas são essenciais. E nós não conseguimos. Obrigado, Deus, porque o Senhor está comigo. Eu levantei, fiz o meu trabalho, fiz todas as coisas que eu tinha que fazer, voltei para minha casa, porque o Senhor me trouxe de volta. E eu vou poder deitar e dormir porque o Senhor tem cuidado de mim. A maioria das bênçãos de Deus está no simples, do dia a dia, que nós não conseguimos enxergar. Deus pode fazer o espetacular? Claro que pode. Mas isso que nós consideramos simples já é extremamente espetacular. É porque nós, talvez, você esteja com a sua saúde em dia. Com a sua saúde em dia. Então você não consegue enxergar muitas limitações. Diferente de quem está no leito de hospital, de quem tem uma limitação, seja ela física ou intelectual, é outra pegada. Como você consegue fazer tudo de maneira simples e rápida, talvez você não enxergue e não consiga contemplar esse milagre. Mas você precisa se esforçar. Devemos ser gratos a Deus pelos nossos relacionamentos, até mesmo aqueles difíceis. Porque nós somos, às vezes você fala, puxa, fulano é uma carne de pescoço. Eu posso ser a sua carne de pescoço, você pode ser a minha carne de pescoço. Nós somos a carne de pescoço de alguém, pode ter certeza disso. Isso é inevitável. Nós somos a carne de pescoço para alguém. Às vezes é um colega difícil lá no trabalho. Às vezes pode ser alguém da igreja. Pode ser parente seu. É difícil, as pessoas são difíceis, assim como eu e você também somos difíceis. E aí nós podemos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por me permitir poder exercer e colocar em prática a paciência. Me ajuda, porque sem o Senhor também eu não consigo. Me ajuda, graças te dou, porque eu posso crescer em paciência, crescer em mansidão, crescer também na prática do perdão. Porque se não tivesse isso, não teríamos como colocar em prática. Não é? Exige de mim e de você. Então as pessoas acabam sendo essas ferramentas de Deus para a nossa própria santificação, quebrantando o nosso coração, abrindo os nossos olhos e nos fazendo enxergar exatamente isso. Então nós devemos dar graças a Deus constantemente. Veja, Jó perdeu tudo. A mulher dele ficou revoltada. Jó disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Lá por meio do caminho, Jó começou a dar uma empinada na carroça. Foi verdade. Mas ele disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher dele, o que disse? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é assim que às vezes nós queremos fazer também? Quando tudo está legal, Deus é show. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Quando algo sai fora do controle, ou quando algo acontece que não nos agrada, a fé vai para o ralo. Deus já deixou de ser bom. Deus já deixou de ser misericordioso. Então, mesmo sem entendermos os porquês da vida, assim como Jó permaneceu ali ainda adorando. Tem gente que diz, olha, não pergunte por quê ou para quê. Você não tem que perguntar nada. E eu não tenho que perguntar nada. Vermes não blasfemam, vermes suplicam. Vermes não ficam murmurando. Isaías diz isso. Nós somos um bando de vermes. Vermes não ficam blasfemando. Então você não tem que perguntar nem por quê, nem para quê. Apenas ore a Deus e busque a Deus. Adore o Senhor. Então a pergunta é, você vive a gratidão apenas quando tudo está bem? Ou você procura viver essa gratidão constantemente? Porque uma fé madura, uma fé robusta, ela não exige explicações.
Fica exigindo explicações por quê ou para quê. Alguém maduro na fé, ele se contenta com Deus, com a presença de Deus. E ele sabe que Deus há de sustentá-lo, que Deus há de guiá-lo em toda e qualquer circunstância. Terceiro, a gratidão é a vontade de Deus, né, para cada cristão. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Muitos cristãos, eles vivem tentando descobrir a vontade de Deus para as suas vidas. Aqui está muito claro, irmão. Aqui Paulo está dizendo de maneira muito clara. Ele deixou claro aqui, a vontade de Deus é que eu e você sejamos gratos a Deus em tudo. Ou seja, nos esforçarmos para que isso ocorra nas nossas vidas. Ou seja, Deus está mais interessado se de fato nós cultivamos esse coração grato e louvamos a Ele, confiamos nele, ou seja, se o seguimos ou não, se confiamos na mão poderosa dele ou não. Que às vezes, diante das adversidades, você vai ser tentado a ficar murmurando, ficar reclamando. E lembre-se, o povo de Deus, quando decidiu ficar murmurando e reclamando, eles foram punidos por Deus. Deus os puniu. Você esqueceu, vai lá para Números. Você vai ver lá quando o povo começa a murmurar, começa a reclamar. Deus vai e pune o pessoal. Então a vontade de Deus não é que eu e você possamos viver murmurando e reclamando, né? Pelo contrário, a vontade de Deus é que eu e você possamos viver confiando nele, esperando nele, mesmo que nós não compreendamos os caminhos, os meios que ele tem se utilizado, mas mesmo assim nós confiamos. Nós aguardamos. Porque nós sabemos que ele é Deus. Ou você acha que Deus não tem o melhor para os seus filhos? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o bem não é simplesmente coisas boas. Não, porque o bem que Paulo está descrevendo ali, se você completar a leitura lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por aí vai. Qual que é o objetivo? Para que nós nos pareçamos com Cristo. Esse é o objetivo. Então Deus vai nos lapidando, vai nos transformando, para que a cada dia eu e você possamos nos parecer com o Senhor. E todas estas coisas vão contribuir para que esse bem ocorra nas nossas vidas. Ou seja, para que eu e você possamos de fato nos parecermos com o nosso Deus. E é só por meio dessas circunstâncias, por meio dessas coisas que acontecem nas nossas vidas, aonde Deus vai então nos lapidando, que aí então eu e você podemos nos parecer com Ele. E como que Deus vai nos forjar, se tudo estiver tranquilo? Como que nós vamos nos parecer cada dia mais com o nosso Senhor? Então cumpra a vontade de Deus hoje. Comece pela gratidão. Comece agradecendo a Deus e não murmurando. E não reclamando. E a gratidão, por último aí, a gratidão não é só, a gratidão ela só é possível por meio de Cristo, né? Paulo diz, né? Pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Em Cristo Jesus. A gratidão verdadeira só é possível para quem está em Cristo Jesus. Porque o ímpio não agradece. O ímpio é inimigo de Deus. O ímpio odeia a Deus. Ou seja, e ele não consegue, ele vive longe de Deus, ele não está nem aí para Deus, não quer saber da vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Ele leva a vida dele livre, leve e solto. Aí quando tudo dá errado, quando ele sofre, ele se levanta bravo contra Deus. Veja que impressionante. O Deus que ele disse que não estava nem aí, ou pelo menos com as suas atitudes demonstrou claramente isso. Mas quando as coisas fugiram do controle, ele quer se levantar contra esse Deus. Então a gratidão verdadeira, ela só é possível para aquele que está em Cristo Jesus, porque é um milagre. É um milagre. Eu e você cultivarmos esse coração grato a Deus. Porque o homem natural, ele é ingrato, por natureza. Nós somos assim. Quem tem filho sabe. Você não precisa ensinar o seu filho a falar não. Você não precisa ensinar o seu filho a falar, isso aqui é meu. Porque já nasceu de fábrica assim. Já nasceu pré-configurado. Nós somos ingratos, por natureza. Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 1. Não é? Olha, conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. Não lhe deram glória. Ou seja, não lhe renderam graças. Eles são ingratos.
Porque o homem natural é assim. Somente um coração que foi regenerado por Cristo Jesus, ou seja, onde de fato houve o novo nascimento, o Espírito Santo habita em nós, é que poderemos reconhecer a mão graciosa do nosso Deus em todas as coisas. E mesmo assim, isso é um trabalho árduo, que nós temos que estar ali atentos e vigilantes, porque facilmente nós perdemos o foco. Facilmente a rebeldia floresce em nosso coração. Facilmente a ingratidão está ali tentando dar as caras mais uma vez, né? Então Cristo não apenas nos salvou, mas Ele nos uniu a Ele mesmo. Nós somos um com Deus. O Espírito Santo habita em nós. E é por isso que eu e você podemos dar graças a Deus, mesmo nas tribulações. E não é apesar das tribulações, mas é nas tribulações, como Paulo vai dizer lá em Romanos. Porque nós estamos em Cristo. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, então nós podemos. E sabe por que isso é tão interessante? E é tão importante nós nos lembrarmos? Porque Deus, Ele não vai pedir nada a mim e a você. Deus não vai nos mandar fazer algo que Ele mesmo não nos dê as condições para cumprirmos. Se Deus está exigindo isso de mim e de você, que nós sejamos gratos a Ele, Ele vai nos capacitar. É Ele mesmo que vai nos dar a força, a sabedoria, a graça para colocarmos isso em prática nas nossas vidas. Então isso vai nos levar mais uma vez a nos prostrarmos diante dele. Porque sozinhos não damos conta. Sozinhos nós não conseguimos. Imagine, Paulo sofreu tantas coisas. Daqui a pouco está lá Paulo louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Em um dos momentos mais tenebrosos. Você vê Estevão sendo apedrejado e ele continua firme, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Aí a cristandade moderna quer agradecer a Deus só quando tudo está bom. Quando tudo está tranquilo. Quando está tudo correndo bem. Aí fica fácil, né, meu irmão? Aí fica fácil. Agora, se você está em Cristo, a pergunta é se eu estou em Cristo. Eu tenho vivido essa vida de oração e adoração, buscando a Deus, clamando ao Senhor, porque nós temos que mudar e muito ainda. Nós estamos em obras. É isso que Paulo vai dizer. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. É claro que nós precisamos orar mais. Claro que nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Claro que nós devemos pedir mais e mais ao Senhor para quebrantar o nosso coração, quebrar a nossa arrogância, a nossa impetulância, porque eu sou assim, você é assim. Nós somos arrogantes, nós somos impetulantes. Nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Não foi? Pedro tentou também ensinar Jesus a fazer as coisas. Eu e você, nós também achamos que somos melhores do que Deus. Não, Senhor, não é desta maneira que deve ser feito. Ou seja, então você sabe mais que Ele. Então Deus deveria se assentar Deus deveria sair do trono e você assumir a posição. Mas nós somos tolos, ao ponto de acharmos isso, que nós sabemos o que é melhor para nós, até mais que o nosso próprio Deus. Até mais do que o nosso próprio Deus. Então a gratidão não é uma questão de força de vontade, mas é de comunhão com Deus. De estar ali prostrado diante do Senhor, buscando a Ele. Porque quanto mais eu enxergo de onde Ele me tirou, mais eu vou cultivar esse coração grato. Porque eu merecia a morte e o inferno. Ele me livrou da condenação eterna. E isso aí é um choque, de realidade para os ímpios. Nós mantermos firmes, essa gratidão a Deus nesse mundo caído, nesse mundo podre que nós vemos aí. Você passando por inúmeros vales, enfrentando inúmeras dificuldades e mesmo assim permanecendo ali com uma fé inabalável. Não murmurando, não blasfemando, não querendo ditar a Deus o que Ele deve fazer ou não. Isso é um choque. As pessoas vão olhar e vão ficar perplexas, Como o salmista vai dizer isso, Ou seja, serve de uma espécie de testemunho. Agora, a pergunta que eu deixo para mim e para você é: o nosso testemunho, ele é marcado por gratidão ou por ingratidão? O nosso testemunho, o testemunho que nós temos dado nos dias difíceis, e não apenas nos dias difíceis, em todos os momentos, é de um coração que louva o Senhor e agradece ao Senhor em toda e qualquer circunstância ou não? As pessoas nos conhecem porque nós somos ingratos.
As pessoas nos conhecem, olha, lá vem um caboclo que só murmura, que só reclama. Nós ficamos conhecidos e somos conhecidos pelo quê? Por alguém que louva a Deus, exalta Ele, agradece, ou alguém que vive murmurando? É que Deus tem misericórdia de mim e de você. Que Deus opere nas nossas vidas, quebrante o nosso coração, nos dê sabedoria, para que nós possamos cultivar esse coração grato, que louva o Senhor, e não nos esqueçamos de olhar para a cruz, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós olhamos para a cruz, nós vemos o que o nosso Deus fez, e aí então, que mais e mais eu e você possamos desenvolver esse coração que agradece a Deus e louva o Senhor. Amém?